Fala pessoal, estamos começando mais um podcast, Papo Cristão, da Igreja IBME. Eu queria explicar para vocês antes o motivo do nosso sumiço. A gente estava organizando umas coisas para estar entregando conteúdo melhor para vocês e também estamos em reforma, estamos em obra aqui, né, Andriele? Então a gente teve que sumir um pouquinho para colocar tudo no lugar, mas é isso tudo sendo feito na vontade de Deus, né? Conforme alguns episódios que a gente já fez, o nosso objetivo, né, Yasmin, era realmente fazer uma entrevista com cada ministério da nossa igreja, no objetivo de a gente aprender um pouquinho mais e também ouvir o testemunho de vida de cada líder, né, desses ministérios. Mas hoje a gente convidou 2 líderes da nossa igreja aqui, que é a irmã Ilka, que é a líder dos adolescentes, e o irmão Alan Batata, que está como líder dos jovens. Hoje não vai ser uma entrevista realmente falando sobre o ministério de cada um. Eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades para poder estar falando melhor com eles, mas é porque a gente está entrando no mês de agosto, e esse mês a gente é um mês especial dos jovens, da juventude na nossa igreja. Então, assim, a gente tem muito evento bacana, e a gente aproveitou a oportunidade de hoje, né, Yasmin, para convidá-los e realmente entender um pouquinho mais, saber um pouquinho mais, e até mesmo divulgar para vocês os eventos que acontecerão aqui na nossa igreja. Exatamente. Então vamos mostrar aqui nossos convidados de hoje, que é um prazer tê-los aqui conosco. A gente estava esperando por um momento assim, de um bate-papo maior, né, mas o tempo está curto, então a gente vai ter outra oportunidade, que é o Alan Batata, líder dos jovens aqui da nossa igreja, e a Ilka, líder dos adolescentes, e eles vão estar contando, igual o André falou, um pouquinho dos eventos que estão por vir. E esse mês, que é o mês da juventude, né, e o primeiro mês, né, o primeiro dia de agosto, que é o dia do adolescente batista. Hoje nós já tivemos uma programação especial em nossa igreja, né, que foi toda feita pelos adolescentes. E aí aproveitar para a gente já começar fazendo uma perguntinha para a Ilka, né, e o que é sobre o encontrão. A gente queria realmente que você explicasse como que vai acontecer. A gente sabe que o encontrão é o dia 10. Quem puder estar comparecendo na nossa igreja vai ser muito bem-vindo. E aí agora a Ilka vai explicar para a gente como que vai acontecer, tudo que vai rolar aqui no dia 10. Bom, em primeiro lugar, é um prazer, né? Agradeço o convite de estar aqui com vocês. Sobre o encontrão, foi uma ideia que nasceu há uns 2 anos atrás aqui na igreja, né? Uma necessidade dos adolescentes estarem mais conectados, né, com as atividades da igreja. Então, começou pequeno, foi até um projeto da liderança passada, começou pequeno, e só que devido a algumas reformas, algumas coisas também, ficou só naquele movimento aqui de dentro da igreja e por um culto, né, uma atividade junto com eles, e passou. E agora, quando o calendário da igreja nasceu novamente no início do ano, houve-se a proposta do encontrão dos adolescentes, que agora vai ser um pouco maior, né, vai sair um pouco de dentro das paredes da igreja. Foi quando nós convidamos as outras igrejas da Associação Batista. Por que isso? Antigamente, os encontrões de adolescentes eram assim, eles eram feitos num dia, né, todas as igrejas da Associação Batista do Extremo Norte Fluminense participavam, e era um dia de muita alegria, de muita participação. Os participantes, as igrejas, elas faziam músicas inéditas, não sei se o Batata lembra disso, né? Músicas inéditas, e essas músicas, depois ela davam um norte para os congressos de adolescentes, que o encontrão geralmente era no mês de no mês de março. E agosto era o congresso de adolescentes. Então, ali já saiu o tema, divisa, a igreja vencedora, e o estudo bíblico que era feito durante esses meses para que fizesse a gincana bíblica. Nós não conseguimos ainda alcançar essa grandeza de encontrão, mas nós já começamos com pequenos convites às igrejas menores da nossa região, né, porque sabemos que é toda uma estrutura que a nossa igreja ainda não tem, que como recebê-los, passar um dia a mais com a gente aqui. Então, nós fizemos, convidando as igrejas menores da nossa associação, alguns já até confirmaram a presença, e nós também tivemos a ideia de, como é um encontrão batista, nós não queríamos também deixar as outras denominações de fora. Então, nós tivemos a ideia de convidar um membro de cada igreja, cada denominação, para estar compondo um grupo musical.
Aquelas igrejas que não estão compondo esse grupo, é que eles não puderam participar nesse dia, né? Já tem outras programações e tal. Então, a ideia do Encontrão é essa, é resgatar o Encontrão da Associação Batista. É uma ideia, vamos dizer assim, um passo um pouco grande, mas é justamente para que os adolescentes que estão agora, os que estão saindo, os que virão, eles possam ter esse compromisso de estar participando. É um envolvimento muito grande, porque não fica só ali naquele dia, né? Nós já estamos 2 meses já preparando, buscando, vendo o que pode ser feito e o que não pode ser feito dentro, né, questões de leis, essas coisas assim. Então, essa é a ideia do Encontrão, é trazer os jovens, né, os adolescentes, para participarem e também alcançar, né, a nossa região com a palavra de Deus. A gente fica muito feliz quando a gente vê uma iniciativa assim, né, partindo da nossa igreja. Sim. Também, né? E a gente sabe o trabalho que dá, a gente sabe que é difícil, que às vezes vai ter muito contratempo, mas vê que saiu do papel e realmente está aí, vai acontecer. E a pergunta que eu tenho é, qual é o tema, você contar um pouquinho para a gente, o tema que vai ser falado realmente nesse dia aqui? O tema é como é que eu vou dizer? O tema é algo assim que vem de longe, né? Um congresso de adolescente que me marcou muito foi em 1993, que dizia ser diferentes para fazer a diferença. Naquela época, adolescente não tinha celular, não tinha nada disso, né? Então, foi um tema que foi muito trabalhado durante as igrejas, durante os meses entre o Encontrão e o Congresso de Adolescentes. E foi um congresso que marcou muito a juventude, os adolescentes daquela época. Houve muita conversão, muitas igrejas, muitas congregações ali nasceram depois como igrejas, muitas iniciativas de adolescentes. Então, a gente estava sempre girando em torno dessa diferença, de fazer a diferença na vida das pessoas, né, tão novos e já com essa responsabilidade. E nós começamos a buscar algo que fosse parecido com esse tema, mas que fosse mais além. Então, nós fomos na questão da geração eleita, né, de sermos diferentes, porque fazemos a diferença porque somos a geração eleita. Então, o tema nós escolhemos, separados para transformar uma geração, que não deixa de ser diferente para fazer a diferença. Então, essa foi o julgamento que nós fizemos, o critério que nós usamos para poder chegar a um tema possível para o Encontrão de Adolescentes. Nós passamos para o pastor, né, conversamos com ele aprovou o tema, e a divisa, né, o texto bíblico ficou em 1 Pedro 2,9, que fala sobre a geração eleita, o povo escolhido de Deus. Então, essa é a nossa ideia, né, que aqueles que aqui virão, muitos vão vir de outras igrejas, mas muitos também, como nós temos adolescentes aqui, que ainda não aceitaram, que ainda não são batizados, né, saber diferenciar, saber que eles fazem a diferença e que eles são a geração eleita. Sair daqui com essa convicção. E o hino que nós escolhemos é aquele encontro. A nossa ideia de juntar as denominações foi exatamente Sim. essa. Que quando nós estivermos cantando ali, e vai unir ao tema, né, da juventude também, que é Jesus virá, é que no céu não haverá denominação, estaremos todos juntos. Então, isso tudo vai ser trabalhado Sim. no Encontrão, nesse próximo sábado. E é um tema assim, muito forte, né? Separados para transformar uma geração, é uma responsabilidade muito grande, principalmente para nós adolescentes, que muitas das vezes vivemos em um mundo, aliás, para todo mundo, né, que estamos em meios de vícios, drogas, bebidas, então é uma responsabilidade grande para a gente ser diferentes, né? Quando aí que eu estava falando agora, veio na minha cabeça assim, vocês chegaram a combinar esse do mês do jovem, tema do mês dos jovens, né, porque aí vai falar da volta de Cristo, e exatamente começando com o Encontrão com esse tema. Então, assim, é realmente muito bacana. Vocês chegaram a combinar alguma coisa ou não? Então, foi Deus mesmo, né? Foi oração, né? A gente tem orado. Deus vai orientando. Algumas coisas a gente conversou, né, Batata? Assim, a questão do preletor, né? Sim. A gente, porque foi uma coisa interessante que nós estávamos buscando alguém famoso que chamasse a atenção dos adolescentes. E nós tivemos uma decepção muito grande, porque todos que nós tentamos convidar, era uma coisa assim, impossível para a nossa igreja trazê-los aqui.
E isso deixou a gente um pouco desanimados. A gente pensou, eles vêm pregar o Evangelho, nós precisamos, e, infelizmente, né, não está disponível, vamos dizer assim. Então, nós começamos a orar, a buscar, e um domingo a gente chegou aqui de manhã na EBD, o Batata estava ali fora, e a gente começou a conversar, e saiu a ideia desse preletor, né, que é o Tom, e ele tem muito a contar para os nossos adolescentes, e aquela ideia reacendeu a chama do encontrão. E, trazendo essa ideia dos adolescentes, dos outros membros das igrejas participando, a gente viu quão rico é a nossa música na nossa região, na nossa igreja, a riqueza de detalhes dos instrumentistas, né? Como eu disse hoje no culto, é porque vocês ainda não tiveram o privilégio de vê-los ensaiar. Mas a gente fica aqui atrás na mesa de som, mas o Tiago, e a sintonia deles, a harmonia deles é muito grande. E a gente pensa assim, realmente é de Deus isso acontecer, porque passou na nossa cabeça, por alguns momentos, em desistir desse projeto, porque era uma coisa maior e estava exigindo muito da gente, psicologicamente falando, né, o tempo da gente, mas de vê-los ali, né, quem for vir no dia 10 vai ver do que eu estou falando. Né, nós temos um adolescente do Querendo, que está participando com a gente. Às vezes o pai traz, encosta aqui, espera ensaiar, vai embora, outra hora precisa de carona para vir ensaiar. Então, isso tudo tem sido motivação para a gente permanecer nesse projeto. Falando um pouquinho agora dos cultos, né, das programações, que está na responsabilidade dos jovens, conta um pouquinho para a gente como vai ser, Batata. Bueno, quero aqui parabenizar vocês por essa iniciativa. Eu sempre acompanho dos bastidores e vejo o trabalho que dá, vejo a movimentação da equipe que está por trás das câmeras. Eu acho muito gratificante e quero parabenizar toda a equipe aí pelo trabalho que é feito. Bom, essa programação dos jovens, isso aí vem já do nome antigamente era Junta Batista Brasileira, que muitos não sabem que o dia do jovem antigamente era em novembro. Aí, na década de 70, passou para agosto, um dia definido, 12 de agosto, mas também estipulou o mês inteiro, como da juventude, justamente para envolver a juventude na igreja, nos trabalhos da igreja, e deixar esse mês como se fosse um mês específico, não que não deva trabalhar durante o ano, né? E a nossa igreja vem com essa tradição de deixar o mês de agosto as programações por responsabilidade dos jovens. E todo domingo é destinado ao adolescente batista, a programação, como foi feita hoje, e os domingos seguintes pelos jovens. E a proposta que nós tivemos esse ano é que os próprios jovens da nossa igreja trouxessem as mensagens nos domingos à noite. E foram feitos convites, todos aceitaram de bom grado. Já tivemos hoje aqui, né, um jovem da igreja, né, o Adriano Faustino, popular Buriguete. E nos domingos vindouros teremos mais jovens aqui da igreja. E creio que será a bênção. Os anos anteriores eram pregadores de fora, pregadores até renomados na região, mas esse ano foi optado mensageiro local. O objetivo talvez seja também estar realmente incentivando os jovens de alguma forma, né, Batata? Sim, sim. Além do incentivo, o tema também, né? Não sei se vai chegar no tema, já vou adiantar aqui. O tema é um pouquinho também para puxar a orelha. Nossa orelha e a orelha daqueles que não definiram ainda o caminho que querem seguir. Então, foi um tema já para servir de alerta e também caminhando junto com o projeto do Encontrão. Aproveitando a deixa aqui, foi esse ano que a gente foi em Bom Jesus? Uhum. A gente foi em Bom Jesus, eu e a Ilka ajudar o pastor naquela tragédia que teve, e a gente conversando, na época eu estava não estava muito por dentro das coisas aqui da igreja, não estava acompanhando muito bem, e a Ilka falou assim comigo, me ajuda com os adolescentes e tal. E a gente foi conversando e aquele desejo foi aumentando no meu coração, porque era uma ideia que eu realmente não imaginava. E como questão de horário e tudo mais, a Cris estava precisando de ajuda no PGM, eu entrei para ajudá-la nas atividades do PGM com os adolescentes. E assim, foi como que eu posso dizer? Experiência.
foi uma coisa de Deus tão bacana comigo, porque é uma coisa que eu não imaginava. Eu falo com a Yasmin direto, falo assim, me relacionar com uma galera, assim, não é fácil para mim, é uma coisa muito difícil. E eu acompanho, tento, né, acompanhar de pertinho os adolescentes da nossa igreja. E assim, eu vejo quanto a gente precisa fazer por eles, quanto o mundo tem chamado eles de alguma forma. E, assim, queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso, até porque a gente vai, né, falar um pouquinho desse tema da volta de Cristo. Quais as dificuldades que vocês veem também, né, de um modo geral, não só nos nossos adolescentes aqui da igreja, mas os adolescentes de um modo geral, que eles têm, qual a dificuldade maior que vocês acham que eles têm, né, para poder realmente entender que a volta de Cristo é uma coisa real, vai acontecer, né, e que eles precisam realmente ter uma decisão. Deixa eu só dar uma pontada que a André falou, que foi uma dificuldade para ela um pouco, né, no início, se enturmar, que ela não... Aliás, se enturmar não, mas que ela... Foi uma dificuldade na questão de que ela não sabia como se enturmar, né, essa dificuldade que ela tem. Mas no final ela foi chegando de mansinho, foi chegando aos poucos, a gente descobriu que ela divide os mesmos neurônios que a gente, entendeu? A mesma personalidade praticamente. Tudo que a gente pensa, quando a gente vai ver com a André, já pensou. Então acabou que deu certo, entendeu? Era para ser. Podem dar continuidade. A gente nota, não na atualidade, mas no decorrer dos tempos, que o banquete lá fora é farto, é atrativo. E na visão do mundo é gostoso. Verdade. E o que isso quer dizer? Isso atrai o jovem. E a igreja tem que fazer um trabalho de resgate. E esses trabalhos, que creio eu, que estão sendo feitos na igreja, principalmente esse mês, são trabalhos que visam esse lado, resgatar o jovem, o adolescente, desses meios. Inclusive, de acordo com as palavras que serão ditas aqui, já começaram a ser ditas, são palavras e mensagens de alerta para essa classe. Porque, para deixar claro que aquilo lá fora é passageiro e o fim daquilo lá fora não é bom. E já aproveitando essa deixa aí de alerta, eu vou entrar aqui no tema dos jovens. Está lá, Cristo virá, eu vou. Mas esse eu vou, após o eu vou, está uma exclamação. Eu vou, estou entoando, eu vou feliz. Mas em determinados momentos, a gente pode colocar Cristo virá. E no final colocar a interrogação, eu vou? Será que eu vou? Para eu ir, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar alguma coisa. E essa mudança, quem está propondo nesse momento, para que mude, para que possa falar, eu vou com confiança. Trabalhar com adolescente não é fácil, você sabe disso, né? Por mais que a gente ame, às vezes a gente quer fazer certas vontades deles que não dá para fazer. Eu posso falar porque eu tenho adolescente em casa, sei como que funciona. Mas, em relação à sua pergunta, o que fazer, realmente o mundo, foi o que o Batata falou, está muito fácil, né? Tá muito, é muito atrativo para eles. E faz com que eles fiquem com um pé na igreja e outro no mundo, que é muito perigoso. É onde nós perdemos os adolescentes. São nesses momentos. As amizades, a convivência, né, a escola. E é aonde vem o tema, né, separados. É para você fazer a diferença mesmo onde você está. Porque, embora sejam muito novos, eles têm os conflitos deles. E quando você é amigo de alguém que é resolvido nos seus conflitos, você acaba sendo exemplo para trazer aquela pessoa junto com você. Então, assim, às vezes a gente não tem o tempo necessário que a gente queria ter para um adolescente, ficar, né, sempre atento e tudo. Mas não é fácil trabalhar com eles. Mas nós, liderança, membros da igreja, temos que dar apoio. E, às vezes, antigamente existia o tema aborrecente, né, o Alan? E isso, às vezes, a gente ouve isso de certos membros da igreja e fala assim, não, eles não são aborrecentes. Eles são adolescentes. E lembrar que nós também já passamos por isso, né? Por todas as fases, todos os problemas que eles têm, nós também já passamos. E é por isso da liderança, porque você já tem um pouco mais de conhecimento para ensinar para eles. Sim. E a nossa juventude, os nossos adolescentes, eles são muito dotados de talentos, né?
Nossos adolescentes são especiais nisso daí. Tudo que vocês colocam na mão deles, eles Eles dão fazem, show. eles têm entusiasmo, eles não querem saber que horas que horas que tem que ficar. E isso é que nós temos que ficar atentos, porque aí é onde o diabo vem e começa a confundir a cabeça deles, né? Começa a trabalhar aquela cabecinha deles ali e fica difícil, porque realmente o lado de lá é mais fácil. O lado de cá é um pouco mais complicado, porque nós temos que andar, né, na regra ali certinho. Mas com amor, com carinho, né, às vezes tem que puxar a orelha, mas vale a pena. Vocês sabem disso, vocês estão com eles, né, mais do que comigo. Eu fico mais em outra parte. Mas, assim, às vezes o Henrico, né, chega lá em casa meia-noite, por causa do podcast, fala, menino, isso não é hora. E ele fala, mãe, mas eu estava trabalhando. E a gente fica preocupado, né, vem atrás. A Andréia é testemunha que a minha mãe liga para ela para saber onde ele está, eu ligo. Então, é amor, é o cuidado que a gente tem. E isso faz a diferença para eles, né? É muito bom. Eu estava acompanhando a história de uma adolescente aqui da nossa igreja, esses dias, algumas histórias, e assim, ver a evolução dessa adolescente. E ali teve muita oração, teve muito choro. Entre os 2 anos para cá, teve muito lamento, né? E a gente sabe que, às vezes, você pensa em desistir, não, vou parar por aqui, porque não está fácil. Mas é exatamente assim que o diabo confunde as nossas ideias, né? Vamos parar para poder realmente não trazer esses adolescentes a mostrar a sua diferença, mostrar que são separados. Quando eu comecei a ajudar a Cris no PGM, mais o Buri, uma pessoa aqui da igreja chegou para mim e falou assim, eu acho que esse é o ministério que o diabo mais ataca. Esse e o ministério infantil, que ele tem atacado as nossas crianças também. E eu falei assim, tá, vou orar, que Deus vai me preparar para isso. E, assim, realmente, é muito difícil, porque até num podcast que a gente fez, a gente estava conversando sobre isso, é uma fase onde muitos deles ainda não têm a certeza de quem é, como você falou, da questão de saber quem é, isso é importante. E é questão de é hormônio, é isso, é aquilo, muita mudança na cabeça, não é criança, mas também não é adulto. Então, assim, é uma fase onde realmente atacam, de certa forma, muito eles. E, assim, queria entender de vocês quais as dificuldades que vocês veem mais, vocês, como líderes, para lidar com eles, de alguma forma. Vocês têm algo que você fala assim, olha, é mais difícil nessa... Bom, o que eu vejo mais dificuldade é o banquete que o mundo oferece. Mas eu vejo pelo lado também de como prevenir esses ataques externos. Uma das maneiras é propiciarmos a eles atividades da igreja externamente. Ou seja, você pode fazer um churrasco na casa de algum membro da igreja e levar os adolescentes, os jovens, vamos passear, vamos sair, mostrar que o grupo tem força. Por que eu quero dizer com isso? Você vai estar propiciando uma atividade, não vai estar agarrado dentro da igreja, mas a pessoa vai estar no meio da igreja, do lado de fora das 4 paredes. Isso ajuda as pessoas a esquecerem um pouco das coisas lá fora. Aqui mesmo na nossa igreja tem uma pessoa que ela fica procurando atividade de igreja para poder se fortalecer, para não cair lá fora, porque ele tem uma fraqueza. E essa pessoa, se eu soubesse, eu ia. A gente fala assim, fulano, nós saímos esse dia, fomos tomar um sorvete. Pô, se fosse falar comigo, eu ia junto. Porque é uma maneira de estar junto e estar se fortalecendo. Igual quando nós tivemos uma festa na roça um tempo atrás, a pessoa que estava pregando falou que o crente pode se divertir, se alegrar de diversas formas, sem se contaminar com o meio externo. Mas, Batata, a pergunta, vou refazer para você, foi a dificuldade
sua que você tem na liderança. Por que eu estou perguntando isso? Porque nós falamos a questão dos adolescentes serem perseguidos. A gente sabe que o mundo está ali o tempo todo em cima deles. Mas a gente sabe que quando vocês também se colocam na posição de líderes, o que acontece? O diabo está insatisfeito com o serviço de vocês. Então, assim, a gente sabe que não é fácil, não é fácil. Eu lembro que quando a gente foi fazer a entrevista com o pastor Josimaldo, que a gente foi o primeiro ministério que a gente foi fazer a entrevista, foi o Ministério Pastoral. Eu fui estudar para poder fazer a entrevista com o pastor, eu fiquei, assim, sentida, porque como que ele sofre sendo pastor? Assim, não é fácil, não é nada fácil ser pastor. E, assim, fico feliz ele falar, nunca na minha vida eu vou desistir do meu ministério. Então, a gente sabe que é difícil. Eu acho que todos os ministérios, mais o de vocês, específico, eu acho muito difícil pelo mundo que a gente vive hoje. Então, assim, quais são as maiores dificuldades que vocês têm como líderes? Né? Não sei, talvez de... Acho que o Batata, eu acho que talvez pode ser a correria do dia a dia, porque eu vejo, às vezes, ele manda mensagem para alguém, a pessoa não responde, fica assim... Aí eu mandei mensagem no grupo, ninguém me respondeu. Sim, o contato é importante. E até mesmo as pessoas se abrirem com você. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, você não sabe. Mas se a pessoa se abrir, você consegue ajudar. Eu vejo, às vezes você vê que a pessoa está com um problema, a pessoa não se abre. Eu tenho dificuldade, até pelo meu jeito, de chegar na pessoa e oferecer a ajuda. Eu fico pensando na reação da pessoa. Então, a gente fica naquela expectativa que a pessoa chegue a você, relata o acontecido para você tentar ajudar, que a gente está aqui para isso, né? Até mesmo a gente sendo novo desse jeito, a gente pode aconselhar. E eu já passei por situações aqui de dar conselhos, mas isso depende, né, da pessoa se abrir com você. E eu vejo isso uma coisa muito rara aqui, essa abertura que a pessoa dá para outra pessoa aconselhar. Mas eu acredito também que seja de um modo geral. As pessoas hoje em dia estão se fechando muito. Talvez até mesmo pela questão da rede social, de divulgar tanto o amor próprio só e esquecer do outro, né? Pode ser que quando deixa o outro para lá, que eu não quero saber se a minha vida está boa, está tranquilo. Então, eu acho que as pessoas estão aprendendo a se fechar cada dia mais, talvez, né? Seja por isso. O que eu penso é que, quando a gente assume uma liderança na igreja, seja qualquer que for, as pessoas esquecem que nós somos seres humanos. E que, assim como o pastor, né, ele tem a vida dele, ele tem a família dele. E, às vezes, nós somos bombardeados de todos os lados, não na igreja, mas do mundo em si, de toda a vida cotidiana que a gente tem. E até, às vezes, mesmo dentro da nossa igreja. Isso, nós né? somos bombardeados. E, às vezes, as pessoas esquecem que nós temos sentimentos, que nós somos seres humanos, que também nós precisamos. Nós frequentamos uma igreja quando nós estivemos em Betim, Igreja Batista Nova Canaã, e eles têm um cuidado todo especial com a membresia da igreja. Eles têm uma parte da igreja, uma liderança, que cuida da liderança da igreja. Então, são pessoas comuns, membros de igreja, de oração, mas que têm aquele cuidado. Né? A Andriele é líder, ela está precisando de uma oração, de uma visita, de um carinho, de uma amizade. A Yasmin, a mesma coisa. Então, isso faz bem. E de 6 em 6 meses, essa liderança é trocada, porque aquele também que deu suporte, ele também precisa do suporte seu, que já está um pouco mais forte. Então, a minha dificuldade é essa, né? Que às vezes você vai pegando tudo para você, você vai absorvendo aquilo, você quer fazer do bom, do melhor, porque eu tenho um lema para mim, para Deus é o melhor. Se não vai fazer, não precisa nem pegar para fazer. Eu penso assim, por mais simples que seja, você tem que dar o seu melhor. Você tem que se dedicar àquilo. Então, assim, as tentações, elas vêm. Vêm as provações, vêm as brigas, vêm as discussões, vêm as interrogações. Né? Muitas vezes eu me pego me perguntando, meu Deus, eu trabalho assim, eu faço assim, por que está faltando isso? Por que eu estou passando por isso? Sim. Por que tem que ser assim? E, às vezes, a gente não entende. Então, a minha dificuldade, às vezes, como líder, como liderança, é tentar entender por que daquilo ali.
E, às vezes, você acaba se afastando. Foi como o Batata disse, você vê problemas de outras pessoas, e, às vezes, você quer chegar, quer falar. Né? Esses dias, por exemplo, aconteceu de nós perguntarmos, eu e o Tiago, a uma adolescente se ela queria uma visita, uma oração. Ela falou, não precisa. Então, como é que você vai invadir aquela pessoa? Né? Mas aí você, por outro lado, pensa, será que ela está sentindo o mesmo vazio que você está sentindo, a mesma preocupação que você tem, embora seja novinha? Será que está sendo bombardeada de alguma coisa, de algum lado, e você não está sentindo aquilo, você não está vendo? Porque, às vezes, a gente está sempre rindo, né, que é a alegria hoje que foi pregada aqui, que a alegria do crente, independente da circunstância, é aquela alegria no Senhor, ela é profunda, independente do que você está passando, sabendo que você pode sair ali fora, levar um tiro por amor a Cristo, que isso com o tempo vai acontecer. E você está feliz, você sabe das suas adversidades, mas você está feliz. Então, às vezes, a pessoa está aqui mostrando um sorriso, rindo, brincando, mas você não sabe o que está por dentro daquela pessoa. Você não sabe o que ela está carregando. Então, essa é uma dificuldade. Como diz o Alan, às vezes eu tenho dificuldade de chegar e perguntar. E pelo medo de você perguntar e a pessoa falar assim, não, eu não quero que você passe por esse problema. Eu não quero que você tenha essa informação da minha vida. Mas eu penso até que nessa função nossa, a gente serve até como um pouco de suporte escuro para o pastor. Que muitas das vezes a gente pode resolver um problema, a gente não resolve e cai em cima dele. Mais um. Igual teve uma vez aqui na igreja que uma pessoa veio falar uma coisa comigo, eu falei com ele assim, rapaz, se for problema, não traz para mim não, eu não quero saber não. Aí eu parei e falei, não, opa, estou errado. Aí a pessoa conversou comigo, eu tive que intermediar a situação e resolver o problema. Aí lá na frente eu falei, caramba, gente, e se eu não entro nessa conversa? E se eu não paro para ouvir o meu irmão aqui? Quem seria responsável por resolver esse problema? Aí depois eu parei, não, a minha função aqui também é essa. Ser quem é líder de igreja também é um braço do pastor, né? É um dedo do pastor naquele problema lá. Ah, tem uma ferida lá. O pastor está aqui, mas eu posso chegar lá. Deixa ele lá absorver outras coisas. Mais sérias. Mas Mais sérias. A Ilka falou uma coisa que me chamou a atenção, que realmente a gente, às vezes, acha que o líder não precisa de cuidado. Né? A gente espera, às vezes, muito de um líder. Né? Às vezes, Batata fica bravo comigo lá em casa. Eu já vejo alguma movimentação e falo assim, poxa, Batata, você tinha que ter feito isso, faz isso, manda mensagem, não sei o quê, vamos fazer isso. Ele, mas eu mandei, ninguém me respondeu. Então, assim, às vezes eu fico cobrando ele muito lá em casa, mas sem esquecer também tem um lado dele, né, um lado humano. Isso é importante quando vocês falam isso, vocês que são líderes falam isso, até mesmo para a igreja, de um modo geral, estar mais presente, ter mais cuidado com cada um de vocês, né, que a gente fala às vezes, tanto pastor precisa de ajuda, pastor precisa de cuidado, e a gente, às vezes, não olha a liderança, talvez, com esse olhar. Então, que a gente realmente tenha mais cuidado, que a gente passe a orar mais, porque a gente sabe que a gente tem orado pela liderança, mas que a gente passe a ter um cuidado maior, porque eu acho que cada um precisa. Uma das coisas que a gente estava orando muito ali na recepção, quando ia começar, é assim, Deus, fala comigo e me mostra se alguém está precisando de um abraço, está precisando de alguma coisa, porque às vezes a pessoa chega realmente feliz e a gente não sabe como que a pessoa está. Então, assim, que Deus realmente possa abrir os nossos olhos, que a gente possa enxergar, né, quem está precisando, porque aqui nós somos uma família e esse cuidar um com o outro é importante. Sim. Então, quando a Ilka pontua isso, realmente que nenhuma pessoa que a gente entrevistou até hoje dos ministérios chegou a tocar nesse ponto. Então, assim, é realmente importante que a gente tenha esse cuidado, né, Yasmin, com os nossos líderes. Aconteceu até uma situação parecida comigo. Eu perguntei à pessoa, né, até comentei com a Adriele, só que a pessoa se fechou, sabe? Só falou um não, obrigado, e foi só isso. Então, em situações assim, não tem mais o que a gente fazer nessa oração. Mas é aí que vem, igual você falou, a importância do apoio dos pais dentro de casa. Né? Que ela não se abriu com você, mas se os pais estiverem ali, dando apoio, dando suporte, continua que você está no caminho certo, você está, né, fazendo a coisa certa, então acaba assim, não sei, evitando talvez um afastamento, né, um desânimo. Às vezes a pessoa ia estar desanimada, mas que a pessoa, sei lá, saia, não sei. Então, e realmente também, a adolescente às vezes não tem esse apoio em casa, mas entender que a gente também é família,
né, que a gente também está aqui para dar apoio, que a gente também está aqui para, muitas das vezes, dar conselhos. E é o que eu sempre falo com as meninas, quando as meninas começam a afastar, depois que eu voltei, agora, esse ano que eu voltei, eu tenho mandado mensagem. Esses dias, tinha uma colega minha que estava bem afastada, eu estava sempre em cima dela. Vamos, cadê você? Cadê você no culto? Culto de oração, PGM. Aí eu fico falando com a André, será que elas me chamam de chata? Mas é uma coisa que, assim, eu que tenho, assim, dividibilidade com elas, né, com eles, os adolescentes, então é uma coisa que eu sinto também, porque eu já passei por isso, essa questão de me afastar. Então, realmente dói, né, quando a gente está ali naquele estado, é uma coisa que dói muito na gente, né? Então, hoje eu que voltei, estou mais fortalecida, tenho que estar ao máximo puxando todo mundo. E é importante você pontuar isso, porque também para a gente não deixar tudo nas costas dos nossos líderes, né? Sim. Então, assim, você que às vezes está mais próxima de alguém e pode dar o suporte, chega junto, Exatamente. conversa, ora junto, né? Então, assim, isso é muito importante, não deixar só nas costas dos nossos líderes. Mas eu observo aqui na nossa igreja, por exemplo, na área dos adolescentes, eu convivo no meio também, né? É um adolescente também, gente, para quem não sabe. Devido à faixa etária, igual você falou, mas é o carinho que eles têm com a gente. Toda vez que chega, o abraço, o beijo, né, o aperto de mão, como é que tá. E eles, os adolescentes, eles dão abertura para a gente falar. Se a gente der um puxãozinho de orelha neles, eles aceitam. Então, quer dizer, a nossa adolescência aqui é uma adolescência boa de se lidar. Na fase mais adiantada de idade, há um distanciamento maior. A unidade a gente vê mais nos PGMs, né, que é o pequeno grupo, é onde se ajuntam mais. Mas é uma vez por semana. Aí depois é só para o celular. Eu acho que esse calor humano na igreja tem que aumentar. É por isso que essa unidade aí, igual você fala, a gente vai criando eles, né? Você já vai colocando eles acostumados com esse carinho, com essa atenção. E quando eles chegarem na fase mais jovem, eles já estão educados com aquilo ali. Agora, aqueles que chegam e são arredios, e a gente também não chega próximo, e a gente fala, e vai acabar na juventude até afastando mais, né? Porque a gente tem aqui os adolescentes de outras igrejas que frequentam aqui por causa dos nossos adolescentes. Eles vão no culto das igrejas dele, quando o culto acaba lá, eles estão tudo aqui na porta, né? Então, isso você vê o calor que eles têm um com o outro. Nós temos uma adolescente aqui que ela tem eu não sei se é um dom político, mas ela tem um negócio de chamar adolescente, os meninos Nossa vêm, Senhora. ela mesma chama, e ela tem, ontem, por exemplo, lá no dia do evangélico, ela queria tirar foto com o Marcos Nascimento, enquanto ela não entrou lá, a conclusão, ela levou todo mundo com ela, é o poder político que ela tem. Então, assim, e ela é muito bombardeada, ela é uma adolescente que é bombardeada constantemente, está sempre de frente, e às vezes você quer ajudar, mas você acaba se tornando até fraco, porque você vê aquela atitude e acha que está desanimando. Mas eu vou ali. Muitos pensam assim, ela faz o que ela achar que ela deve, o outro faz. Foi o que você falou, eu estando bem, né, o resto fica para depois. Então, assim, os nossos adolescentes, realmente, eles são muito carinhosos, muito amorosos, né, mas é porque já foram criados dessa forma, já vêm com essa educação. Mas se nós realmente não abraçarmos, não buscarmos, eles vão ficar aí, né? À vontade, não tem o que fazer. É aquela oficina, como é que é? Mente vazia, oficina do diabo. Então, vai ver coisa que não deve, vai participar de coisa que não pode. São coisas que realmente preocupam toda uma liderança. E, às vezes, falta o tempo, né? No meu caso, que sou autônoma, por exemplo, me falta muito tempo. Né? E você às vezes quer participar, você quer fazer, mas você não pode, você não consegue. Então, o que me resta? Orar. Resta orar, procurar saber o que está acontecendo e orar. Por isso que eu falei da ajuda. Porque, assim, como é que eu vou te falar? Essa disposição que você tem, eu não tenho. Infelizmente, eu não tenho. Não que eu não queira, mas as circunstâncias, né, não deixam eu ter essa disposição. A saúde também já não está muito boa, então as circunstâncias vão ajudando. Mas quando chegou no final do ano passado, os adolescentes foi uma liderança que ninguém queria. E isso é preocupante, porque, por que não?
qual o problema deles? E é onde eles se sentem rejeitados e não querem, ninguém me quer. Então, foi assim, um pedido pelo amor de Deus, quem ficaria. E a decisão foi tomada na hora ali, porque um não queria, o outro não queria, o outro não queria. Aí, você está disponível? Disponível, a gente também não estava. Mas como que você ia fazer? Até porque eu tinha os meus, que também são, né, adolescentes. Como é que eu olho para eles e penso assim, se eu não fizer, quem vai fazer? Então, infelizmente, a liderança dos adolescentes, eu penso que, no caso está eu e o Thiago, não é um só. Tinha que ter mais. Né? Antigamente, É um conjunto de pessoas ali ajudando, mais. porque é realmente muita coisa a se fazer. Tem que ter mais, porque a questão do PGM, por exemplo, envolve ali, tem adolescentes que não vêm na escola bíblica dominical, não vêm no culto, mas vêm no PGM. E ele vai ler a Bíblia, ele vai falar de Deus ali, ele vai aprender. Às vezes não se sente bem ainda vir à escola bíblica dominical, mas se sente bem no PGM. Então a liderança ela tinha que ser num todo. Quando você falou na questão do PGM, quando eu entrei e o Buri para a gente poder estar ajudando a Cris lá, uma das coisas que a gente mais conversou foi a questão do que a gente precisava fazer. E a gente viu que realmente, só o PGM ali, uma vez por semana, a gente não daria conta de talvez se achegar mesmo, se relacionar com eles, para a gente poder estar fazendo alguma coisa. Porque, igual, eu não tinha intimidade nenhuma com nenhum deles. Então, assim, para mim foi difícil chegar, porque eu já tenho dificuldade de me relacionar. Eu sou pessoa fechada. Então, assim, para mim é difícil. E uma das coisas que a gente começou a pensar vamos fazer outras atividades que a gente consegue, talvez, tá sempre pertinho, e a gente conversando e tudo mais. E aí a gente começou, vamos incentivar eles também no culto de terça-feira, porque era um dia importante da nossa igreja, que é um dia de culto de oração. E é um privilégio, né? O nosso culto de oração, ele é recheado de adolescentes. Embora eles estejam estudando, mas uma semana vem uma turma, na outra semana vem outra turma. Realmente é um privilégio. Eles estão animados. Então, assim, o nosso objetivo maior, quando a gente começou a fazer outras atividades pelo PGM, foi realmente esse. O que a gente poderia fazer para se relacionar? Mas nem a gente que está se relacionando é fácil. Porque é o que você falou, às vezes a gente manda mensagem, eles não estão num dia legal, talvez, de te responder. Então, assim, acho que a gente não desistir, né? Porque tem alguns que eu acho que eu mando mensagem, aí eu vejo, poxa, te mandei mensagem, você não respondeu. Nem vi. Tá, tudo bem. Mas a gente ficar em cima deles mesmo, que a gente sabe. E acaba sendo uma sobrecarga muito grande também, né? Para vocês como líder, a gente que está ajudando também. Então, assim, é o que a Ilka falou. A gente não deixa de ter as nossas responsabilidades de trabalho, de família. Então, assim, é muito difícil. É muito difícil mesmo estar, de alguma maneira, tentando ajudar. Sim, eu acho que o que falta, de certa forma, é acabar com o comodismo de um modo geral. E é o que a Ilka falou, duas pessoas para liderar esse monte de adolescentes não dá conta. E assim, se todo mundo da igreja tivesse um pouquinho de cuidado, vamos cuidar mais, mas é o que foi pontuado aqui na nossa conversa também. Às vezes acha que é só obrigação do líder. Sim. E não é, porque assim, qualquer ajuda é muito bem-vinda. E assim, eu acho que a gente, como igreja, se uniria muito mais se todo mundo um ajudasse o outro mais, né? A gente saísse desse comodismo de chegar e sentar no banco só. Andriele, até porque os membros, não todos, né? Mas eu posso falar porque eu tenho um lá em casa assim. Os membros mais velhos, né, da idade do meu pai, por exemplo, meu pai como é que ele fala? Batista do pé roxo, ele gosta de frisar isso aí. O meu pai, até um tempo atrás, a organização de adolescentes para ele era uma organização assim, olha lá o que você vai fazer, é bagunça. Não concordo com isso. Pai, mas eles têm que fazer. Nós somos uma geração, o Alan sabe disso, que coreografia na igreja era uma coisa absurda. E eles gostam de fazer. Aí a gente começa a aprender, não querem fazer mais. Né? É aonde a gente tem que pegar na idade da Alice, da Luna, da Larissa, já vir trazendo elas, já acostumando elas, para amanhã ou depois elas serem líderes disso. Porque isso atrai. Né? E é um ministério que o diabo também gosta de bater, que é o louvor, né? A adoração. Então, infelizmente, nós vamos ver mesmo, bater de frente com membros de igreja, eles não vão aceitar. Mas a gente precisa ter esse calor com eles, né? Ter essa disposição com eles. E assim, faz toda uma diferença.
tem dias que eu falo lá em casa com o Henrique, porque o Henrique tá em todas, né? Eu falo, menino, você não vai parar em casa, não, meninos. E como líder de adolescente, eu falo isso com ele. Não, mas tem isso para fazer, tem aquilo para fazer. Menino, olha, né? Às vezes a preocupação de estar morando. Eu falei com ele, vou arrumar uma casa para lá perto da igreja, para ficar lá, porque você já fica lá direto. Sim. Então, e assim, essa preocupação do horário, mas não insatisfeito com o que ele está fazendo, porque ele está para a igreja. E antes com a igreja do que qualquer outra situação. Ontem na EBF eu estava muito feliz de ver que estávamos todos lá de casa envolvidos na EBF, né? Ele pintou o cabelo de vermelho, pintou a barba de vermelho, correndo o risco de igualzinho, ele estava igualzinho o personagem. Correr o risco de não sair do rosto dele e ele não estava nem aí. Então, são essas coisas que te motivam do decorrer do tempo, porque você vê que, de uma certa forma, o pouco que você está fazendo já está plantando uma sementinha ali, né? Então, a liderança ela não pode ser sozinha. Ela tem que ter... Eu sou boa com outra coisa. Você já é boa com outra coisa. Você já é com outra coisa. O Alan já é com outra coisa. É um membro, né? Um corpo cheio dos seus membros e que vai trabalhando. Então, é por isso a ideia do encontrão. Porque esses meninos estão trabalhando nesses últimos 40 dias, eles estão trabalhando muito. A Slaine, ela fica assim, você está me sugando. Aí faz que manda você ser competente. A Slaine, ela tem ela mostrou outra pessoa. Ela tem um talento... Ela chega aqui, eu costumo falar assim, virou de costas para a gente, acabou. Ela vira de frente para a bateria, é outra Slaine que sai de dentro dela. É um espiritual que eu acho que vocês ainda não viram. E ela vai controlando, e ela vai falando, e ela tem o jeito certo, ela tem a nota certa. E você vai entendendo. E ela ajuda muito. Quando a gente estava cantando no grupo de louvor, uma das coisas que a gente comenta lá em casa é isso. Ela ajuda tanto a gente quando a gente está ali, porque eu, por exemplo, eu canto às vezes para ajudar, mas eu não tenho essa noção de, você está cantando nesse tom, não sei o quê, não sei o que lá, não entendo nada disso. Então ela vai, ela pega, ela tem paciência, ela entra com você, ela te observa, ela está ali, você sabe que você pode olhar para ela que ela vai te dar um norte. Então, assim, é muito bacana. Muita gente nesses dias, e com isso ela está trazendo outros com ela, né? Um dia desse ela falou, eu tinha um amigo, tipo assim, se afastou, né? Eu não falei nada, eu vi ela comentando, pensei comigo assim, é porque Deus está te dando um livramento. Porque talvez esse amigo não ia deixar você manter onde você está, ao nível que você chegou, né? E eu conversando com a liderança passada, um dia desse, ela estava falando isso comigo, Wilka, como eu orei, como eu chorei pelos adolescentes, como eu busquei. Às vezes você olha para a pessoa, nossa, mas a pessoa está ali quietinha, não está fazendo. Não, a oração está mostrando. Eu ainda falei com ela, então você sorria, fico feliz. Porque os frutos do seu trabalho estão aparecendo agora. Sim. Dessas orações que passaram, você está conhecendo agora, porque eles estão se mostrando mais fortes, né? Então, assim, é onde a gente não pode desistir, né? A liderança, o ano que vem, já estão treinados, né? Já pegam outras lideranças, já vão firmes com eles, né? Nós vamos fazer agora o seminário, que seria aqui na igreja, vai ser na roça. E nós fizemos assim várias linhas de raciocínio, como trabalhar com eles. O que fazer para tirar de dentro desse ambiente da igreja, né? Igual o Alan falando, um lanche, um picolé que você vai chupar com eles, né? É diferente. Então, a gente estava pensando o que fazer. E já tinha um casal para dar uma palestra aqui na igreja sobre relacionamento, mas não estava bom, aquilo não estava bom. Eles vão falar assim, e você que me lembrou que eu não sabia que 21 era durante a semana, eu achei que era no sábado. E eu preocupada com aquilo, falei assim, gente, não é dia 21, o calendário é dia 21, mas eu tinha combinado no sábado. Aí conversamos com o pastor Denis para ir para a roça dele, aí no dia 24 é o dia do... Vai ser no dia 24 desse mês? De agosto. Aí só para o pessoal ficar sabendo, vai ser aberto para quem quiser ir ou vai ser só com o pessoal da nossa igreja? Dos adolescentes da nossa igreja, E seria no dia 24, mas como é o culto também da juventude de Varriçai, aí nós transferimos para o dia 31 esse seminário. Esse seminário nós vamos ficar esse dia inteiro no sítio, oração, estudo da Bíblia, né? Nós vamos falar sobre relacionamentos, é para toda a liderança participar, né? Eu ainda brinquei com a Denise, onde você tem fogão lá, que nós vamos fazer almoço, você que gosta de cozinhar, já vamos, né? Então, assim,
é para todo mundo, não é para eles, é para a liderança em si, é para quem está participando, é uma convivência, porque é ali que eles mostram quem eles são. Aqui dentro da igreja é muito rápido, né? Mas fora da igreja eles vão mostrar realmente quem são e a gente vai poder. Às vezes você está de olho numa coisinha e fala assim, ó, aquilo ali está acontecendo assim, e a gente vai trabalhando aquilo com eles. Só que coisou a data, né, Batata? Dia 31 tem evento dos jovens. Vai ser Durante o dia. a confraternização. Dos jovens é durante o dia. Confraternização do meio da juventude, né? Ele está marcando um churrasco no balneário. Eu ia até falar sobre isso, que sobre a liderança, ter mais pessoas para ajudar, e sobre dar oportunidade de atividade para os adolescentes, igual agora tem. Você vai ter um encontrão agora, vai ter essa saída para a roça, e com isso a gente cativa os adolescentes e dá oportunidade, quando é coisas diversificadas assim, de trazer mais visitantes também. Então, acho que quando você falaram sobre número de liderança, é até bom que ter mais 2, 3, 4 cabeças pensantes para mais atividade e segura mais a galera na igreja. Mas dia 31 a gente tem um evento também. Mas a gente pode juntar lá. Que marcou o churrasco da juventude para encerramento do mês. É interessante. E só para falar, não sei se o André tem mais alguma coisa para falar, se vocês têm, mas a gente que está sempre próximo dos adolescentes, principalmente, todos são meus amigos ali, a gente está sempre conversando, tem grupo, mas a gente vê também uma mudança muito grande. Eu até falo com a minha mãe também, que quando eu fui para o retiro, eu fui realmente com uma intenção, que era voltar às vezes com uma resposta que eu queria, uma amizade que eu tinha, que estava me afastando, de certa forma, de Deus ali, mas eu não conseguia desapegar. E eu tive a resposta que eu precisava, eu consegui, eu jejuei, eu até falo com a Andrelli. E de lá para cá, quando eu comecei a voltar, comecei a chamar eles, a gente sempre aqui juntos, a gente sempre fala que a gente vê uma mudança muito grande em alguns adolescentes, né? É a questão do falar, do agir, era coisas que eles priorizavam antes, que agora eles não priorizam mais. Eles fazem questão de estar aqui com a gente, às vezes quando a gente some, eles estão mandando mensagem, perguntando se não vai ter. Então isso também é muito gratificante, né, para a gente que está ali, sempre tentando puxar mesmo, principalmente para vocês né, que estão na liderança. Faz toda a diferença. Sim. Faz toda a diferença. Falando sobre a postura dos adolescentes, eu não esqueço e sempre falo daquele evento que teve ali no pátio, ali na igreja ali, no qual todos deram testemunho, né? Todos falaram. Ali a gente observou uma maturidade muito grande neles e viu que na gíria popular eles não estão de brincadeira, não. Eles estão levando a sério. Né? Sim, sim. Teve um testemunho ali que eu estava sentado no cantinho ali, estava ouvindo, falei, coragem para falar, porque geralmente não tem, né? Coragem assim de assumir, a coragem de falar alguma coisa com medo de magoar, né? Eu acho que eles são muito corajosos, eles são muito carinhosos, corajosos, eles realmente estão buscando, né, a viver com Cristo. E essa vivência deles, essa experiência, esse relato que eles tiveram ali, muitos adultos nunca participaram de uma situação dessa, não teriam essa coragem que eles tiveram. Eu acho que continuar fazendo o que a gente tem feito, que é realmente estar sempre em oração, pedindo a Deus orientação, porque a gente sabe que a gente tem muito para fazer, a gente não pode deixar de fazer de maneira nenhuma, e cada dia estar se unindo, né, para poder a gente realmente estar em conjunto, trabalhando não só para os adolescentes, não só para as nossas crianças, mas de um modo geral pela nossa igreja, né, pela nossa cidade, pelo nosso país, porque é o que eu falou, a gente sabe que vai acontecer, a volta de Cristo está aí, e a gente tem muito para fazer, a gente tem muita coisa. Eu falo que eu passei anos acomodada e eu falei com Deus, esse ano, o Senhor mandar, eu estou fazendo. Então, assim, realmente estar nesse foco, que a gente tem muito a fazer e a gente vai fazer, né, porque Deus mandou, a gente está fazendo. E estar sempre em oração pelo outro, né? Porque assim como os adolescentes, igual vocês mesmos falaram, são bombardeados, estão sempre ali nessa guerra espiritual, a liderança também sempre está envolvendo alguma coisa, igual a Tia Ilka sempre fala.
toda vez que tem algum evento, alguma coisa na igreja que eu tenho que ir, sempre acontece alguma coisa no dia, é uma coisa que eu tenho reparado, tem acontecido comigo, então é real, tem gente que acha que é bobeira, que não acontece, mas é real. Quando a pessoa toma frente com alguma coisa, realmente o inimigo está sempre ali tentando motivar. Só para fechar isso que você está falando, a nossa igreja, ela tem um grande número de pessoas, né, que trabalham, que fazem, colocou na mão, vocês fazem, nós fazemos. E a nossa igreja, ela tem realmente trabalhado para Cristo e por Cristo. E toda vez que nós tentamos, o diabo vem e vai parar. E ele vai mexer onde mais te dói, né? Nós temos, lá em casa a gente fala muito sobre isso, mas o Tiago, a gente está sempre conversando sobre isso. A gente vai preparando umas coisas e fica assim, nossa, realmente isso que está acontecendo, realmente... Então, assim, aí a gente fica assim, não vou fazer mais. Não quero fazer mais, não vou mexer com isso não. Fulano, deixa para lá. Mas é exatamente o que ele quer fazer, parar a nossa igreja, né? Esses últimos 30 dias que nós estamos preparando o encontrão, não está fácil. É muito complicado, é muito choro, é muita angústia, é orando na madrugada. Vou fazer até o que o Buri mandou agora, porque levantar da cama e ajoelhar está ficando difícil. Acho que eu já vou deixar a Bíblia lá de baixo para poder já levantar ajoelhada. Mas, assim, não está fácil, não é fácil. Você ouve coisas, você tem coisas que as pessoas falam, você sente onde a pessoa tirou isso, de onde estava isso? Mas aí vou ficar com raiva do fulano, isso não é ele, é o diabo trabalhando para que não aconteça, né? Então, nós temos que ter cuidado com isso. A nossa igreja, eu falo isso muito com os adolescentes, você sabe disso, está sendo bombardeada constantemente, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. E nós temos que estar preparados, como líderes, nós temos que estar preparados para isso. Porque a gente vai ter um momento que nós vamos ter que discernir se realmente aquilo ali é Deus que está fazendo ou é o diabo que está te confundindo. Então, Tiago teve um sonho esses dias, só de lembrar eu me arrepio. A gente estava falando sobre o encontrão, a gente orando, né, buscando algumas coisas sobre as dinâmicas. Até as dinâmicas que nós vamos fazer, a gente teve muito cuidado para escolher o que ia ser feito, porque agora vai tocar uma música, um batuque, tem que ter cuidado. Vai tocar outra, uma letra, você tem que ter cuidado. Então, a gente estava buscando. E o Tiago acordou na madrugada e diz ele que via, né, vultos rondando no nosso quarto, no quarto das meninas. E eu falei, você orou? Ele falou, eu orei. Isso já aconteceu uma vez, e nós conversando com o pastor Tiago, ele falou o seguinte, isso é opressão, né? O diabo ele tem tentado nos parar. Não eu, Tiago, mas a nossa igreja em si. Porque isso que está acontecendo aqui, aí vai, né, vamos falar, vamos pregar. Vocês sabem que estão na mira de muita gente, né? E vocês se tornaram exemplos. Esses dias a gente estava aqui conversando com uma pessoa aqui, estava aqui no ensaio, ele falou assim, porque eu vi isso da igreja aqui, eu fiz lá também, eu montei uma sala, acho muito interessante, muito importante. Então, realmente, ele não vai trazer a confusão lá de fora, ele vai causar a confusão aqui dentro. Porque se eu parar o Alan, eu vou parar você. Se me parar, vai parar a minha casa. Se parar você, vai parar a sua mãe. Porque a sua mãe já descansou, né? Você está aqui presente, participando, ajudando. Você pode ver que a sua mãe está lá, está tranquila. Porque é o Espírito Santo de Deus que já... Então, a confusão ela vem no meio. E com os próprios adolescentes não é diferente, com a juventude não é diferente. E nós temos que estar atentos a isso aí. Porque a meta é nos parar. Ele sabe que ele está vencido, que não, né, não tem condição, mas a meta é nos parar. E realmente nós temos que estar em constante oração mesmo, não só para esses eventos, mas todos que a nossa igreja vai promover, para que nós realmente possamos ser diferentes na nossa cidade, mostrar, né, para que nós viemos mesmo. Mas o lado positivo da gente estar sendo atacada, que a gente está no caminho certo, né? Senão a gente não estaria sendo atacado. Se nós não formos apedrejados, a gente tem que ficar preocupados, né? Então, ficar assim, a gente sabe que a gente está... Eu acho que é uma coisinha ou outra que, sim, a gente tem que melhorar, mas a gente está em oração para isso, né?
Então, assim, eu acho que é continuar no caminho que a gente está. A nossa igreja é uma igreja de potencial. A gente tem feito a diferença, que a gente possa fazer cada vez mais diferença, né? Não só aqui, mas qualquer lugar que a gente estiver, um pedacinho da nossa igreja, que a gente faça a diferença, né? Então, não sei se a André já vai finalizar, você já vai finalizar? Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. É que a gente falou, a gente está um pouquinho afastado, graças a Deus a gente conseguiu voltar antes para estar falando do encontrão, do culto dos jovens. E é isso, agradecer, né, o pessoal que ficou aí até agora com a gente. Eu ia falar das nossas programações também aqui da igreja. Normalmente a gente tem, aliás, toda semana a gente tem o culto terça-feira de oração em palavras, 7h30. Nós temos PGM segunda, quarta, quinta e sexta. A gente tem para todas as idades. Normalmente começa depois de 7 horas, né, em vários bairros. É só procurar aí o Josimaldo. O pessoal da recepção estão fazendo visitações. E é isso, quem ainda não visitou nossa igreja, gente, né, que você possa ter a oportunidade de estar vindo aqui. Se vocês têm alguma dúvida sobre esses eventos que a gente está conversando aqui, a gente vai deixar tudo também no Instagram do nosso podcast, né, Yasmin? Para todo mundo com horário, com tudo certinho. E assim, vocês vão ser muito bem-vindos, muito bem recebidos pela nossa igreja. Né? E é isso. E o Instagram da nossa igreja também, que é @4ibme, que a gente posta lá tudo que acontece, que a gente está postando lá. E é isso. E não deixar de falar que em breve a gente vai ter uma entrevista com cada um deles aqui, tá? Para a gente realmente fazer uma entrevista completa sobre o ministério deles, sobre a história de vida de cada um, porque eu acho que vai ser um testemunho de muita aprendizagem para cada um de nós. Aí vocês se preparem que vai ser podcast de mais de 2 horas. Nosso podcast começa às 3 horas, por aí. Mas será que na minha vida vai ter tanta coisa assim para falar? Vai, tenho certeza. Ela vai procurar, ela vai achar. Se eu não contar, eu conto. Tchauzinho, gente. Muito obrigada. É isso.